Muito bom dia, segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis e esse é o Jornal da Manhã, no Todo o Poder Emanado do Povo, aqui no YouTube e no Twitter, pelo canal do Aliados, pelo meu próprio canal, pelo canal do Rafael Satie dentro do Twitter. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, eu peço desde já que você coloque a cidade de onde você está nos assistindo, você que está presente no chat, que você compartilhe o link da nossa transmissão e nos ajude a fazer o nosso jornal. Você que está aí no Twitter, nós estamos começando a transmitir pelo Twitter, ainda até quando a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe se o Twitter ficará no ar no Brasil, mas você que está aí assistindo, seja muito bem-vindo. Você também pode interagir. Aí você tem uma área de comentários, basta botar o seu comentário que nós jogaremos aqui na tela. Deixa eu trazer aqui para fazer o jornal comigo, meu amigo, doutor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo Reis, meu amigo, e bom dia, amigos que sempre nos acompanham aqui no canal Todo Poder Emanado do Povo, no Jornal da Manhã. Bom, Canuto, hoje a gente não precisa nem falar de tantos outros assuntos que são importantes, mas não há nada mais importante do que aconteceu nesse final de semana, né? Algo que já vinha acontecendo na semana passada, declaração de um jornalista, entrevista na mídia, depois uma postagem dele com vídeo em português de 6 minutos. Eu até baixei o vídeo para ver se a gente transmite aqui, mas é um vídeo longo, eu acho que não vou transmitir um vídeo inteiro, mas o resumo ficou entre as atitudes e as postagens do Elon Musk, né? Do Elon Musk, dono do Twitter, dono do X, suas postagens, a postagem corporativa também, a empresa também postando nesse sentido, e a reação do ministro Alexandre de Moraes, incluindo o Elon Musk no inquérito das fake news. Canuto, antes da gente detalhar, passar por cada pedaço, um apanhado geral disso tudo, o que isso mostra para você, na sua opinião, como é que você vê toda essa confusão, vamos dizer assim, criada aí por conta das declarações do X e das atitudes do governo brasileiro, né, como um todo. Não. Bom, primeiro que quem criou a confusão não foi o X, foi o governo. Não foi nem o governo, foi o senhor Alexandre de Moraes. A questão é que ele não faz sozinho, né? Ele é apoiado por um monte de gente que claramente dá suporte para ele fazer isso. Ele não teria força para agir sozinho. Porque as decisões dele são ilegais, inconstitucionais muitas vezes. Se não tiver gente para cumprir as decisões dele, seja por conveniência, seja por medo, né, seja porque está esperando algum carguinho, alguma benesse, para preservar o salário. Preservar o salário acaba sendo medo, né? Ah, se eu não fizer isso, ele vai me exonerar do cargo estável, muitas vezes, se um policial federal vai falar, isso aqui é ilegal, não vou cumprir. Aí ele sofre uma sanção, aí é pelo medo. Então, é só, ou por quem cumpre a ordem do Alexandre de Moraes, ou é porque é conivente com isso, espera ganhar alguma coisa, ou é por medo. Que legitimidade não tem, legalidade não tem, constitucionalidade não tem, em várias ordens que esse senhor vem emitindo aí no cargo de ministro do STF. Aí agora o Elon Musk, no caso o Twitter, o X, o X, já é a terceira empresa de comunicação que chega a esse ponto. Tivemos o Rumble, que é rumble.com, tivemos o Locals, local com L, né, locals, né, .com, agora é o Twitter. Quantas mais vão precisar passar por isso? Censura, claramente está falando isso, e isso está chegando para o mundo inteiro sabendo que aqui no Brasil tem censura. Por mais que esses comunistas aí tenham a pachorra de dizer que aqui é democracia, eles vão nos fóruns internacionais aí falar que o Brasil é democracia, que o Brasil tem soft power. Tem coisa nenhuma, não. É hard power mesmo isso aí, o que o Alexandre de Moraes tem. Né? É uma censura, é uma ditadura. O Elon Musk ameaçando sair do Brasil também, mais desinvestimento, mais estrangeiros indo embora, por causa de insegurança jurídica no Brasil. Insegurança jurídica total. E o que ele falou aí no final de semana, ele disse muita coisa, toda hora ele solta um Twitter aí, dizendo que funcionários da empresa lá foram perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Né? E ele ainda não revelou os detalhes, toda hora ele está soltando a conta gotas, e toda hora sai um pouquinho. Tem muita coisa ainda para aparecer nessa história, e espero que apareça tudo mesmo, espero que seja falado para o Brasil ainda, para o mundo. É claro que a velha imprensa está abafando, é claro que a velha imprensa tá com aquele tom, eu vi ontem lá o tom da Globo Lixo, né, do tipo assim, o Elon Musk está desafiando o Estado Democrático de Direito no Brasil, está desafiando um estrangeiro, desafiando a autoridade brasileira. Esse é o tom que eles vão dar. Né? É claro, aí ele tem a velha imprensa tem interesse próprio. Eles querem abafar a internet, eles querem ainda ser o centro das atenções, eles querem resgatar o mundo do século XX, onde só existia a velha imprensa, não existia
internet. Então, eles querem silenciar qualquer um da internet, qualquer um mesmo, que a questão não é só de política, não, é concorrência, amigo. Sabe uma empresa querendo sabotar a outra? É mais ou menos isso. A última coisa com que a velha imprensa se preocupa é com a verdade. A última coisa é dar notícia verdadeira e de levar a informação correta para a população. É a última coisa que a velha imprensa quer. O que eles querem é audiência, é boquinha do governo, é tudo isso. Então, por isso, dá um enfoque de notícia tipo Elon Musk está desafiando. Olha, não é o Elon Musk que desafia. O povo brasileiro já não aguenta mais a opressão do senhor Alexandre de Moraes. Não é isso. É por isso que o povo não assiste essa porcaria mais. Está cada vez saindo de lá e vindo para a internet. Eles querem, por isso, destruir a internet. Porque se sente representado por essa fala do Elon Musk. E não por essa notícia enviesada, essa cobertura enviesada que a velha imprensa vai dar para esse caso. Você já está dando para esse caso, né? Então, Gustavo, tem muita coisa ainda para sair. Eu espero que o Twitter não saia do Brasil, que realmente haja um recuo por parte do Alexandre de Moraes, porque assim está demais. E não só que haja um recuo com relação ao Twitter, mas que possa voltar o Rumble e o Locals, que não estão mais no Brasil. Tá? E é impressionante também que o próprio Elon Musk também já está falando. Ele falou, baixa a VPN para o povo brasileiro, aprenda a mexer na VPN, que com a VPN você dribla a censura do Alexandre de Moraes. Senão, se você não a VPN, ela permite que você acesse o computador do Brasil como se estivesse em outro lugar do mundo. Porque quando você acessa, você ganha um número, tá com sua conexão, um número IP. Quando você acessa, sempre que você conectou na internet, seja no computador, no celular, você ganha um número IP. Se você usa VPN, é como se você pegasse um IP de outro país. Você pega um IP da Itália, você pega um IP da Rússia, você pega um IP da Austrália, um IP do México, de qualquer lugar. Aí você não fica sujeito à censura do Alexandre de Moraes, aí você consegue ter acesso à internet no mundo todo. Senão, quem está usando IP brasileiro, você fica sujeito àquilo que a minha amiga Ludmila Grillo chama de intranet do Xandão. Sabe, intranet, quando uma empresa tem uma internet que só os funcionários acessam e tem a internet externa, né? Na internet, da intranet, só quem tem a senha ali, você fica preso naquela bolha e não conhece o mundo fora da internet. Então, se você não tem a VPN, então você está na intranet do Xandão, você só pode ver o que o Xandão quer que você veja. Claro, ele ainda não consegue controlar totalmente, ainda não consegue, mas está tentando cercar de todas as formas. E aí, assim, algumas pessoas ainda conseguem na internet falar alguma coisa na internet brasileira, mas está cada vez menos. Por exemplo, se o Twitter sair do Brasil, vai ser mais uma restrição, mais um fechamento da intranet do Xandão. E só quem tiver o VPN vai conseguir acessar diretamente as coisas que o Elon Musk está falando no Twitter. Senão você vai depender de brasileiros que ainda têm o seu perfil, aqui o seu canal, pegar a informação do Elon Musk, seja no Twitter, seja no Locals, seja no Rumble, pegar o que acontece ali para colocar aqui na intranet do Xandão. Então, o melhor mesmo é você usar seu VPN. É simples mexer nisso aí, você tem que baixar o programa VPN e tal, aprender a mexer, digita na internet como mexer no VPN, o que é tal, e coloca aí. Nós tivemos que aprender a mexer na internet de escada, mexer no e-mail, mexer no celular, na rede social, sempre, cada avanço tecnológico a gente tem que ir lá aprender a mexer na nova ferramenta. A ferramenta do momento é o VPN. Vai, Gustavo. Temos muito assunto para falar. Temos várias vertentes desse assunto para a gente abordar, né? Várias situações que envolvem esse assunto. Não é tão simples assim tirar o Twitter do ar. Aliás, é muito simples. Uma canetada de alguém que se acha dono de tudo realmente pode tirar o Twitter do ar. Mas isso mexe com muitos e muitos e muitos interesses. Entender o contexto internacional, entender o que acontece lá fora, entender o que está se desenhando lá para fora para ver o efeito aqui dentro, é um caminho importante para a gente poder perceber aquilo que se passa aqui. Fato é que, em 2022, durante a eleição, durante a campanha eleitoral, momento das nossas eleições, o Elon Musk o Twitter vem, a reportagem mostra que o Twitter foi, assim como outras redes sociais, obrigados a cumprir uma série de determinações que estão claramente fora da lei. E ninguém tem comentado sobre isso. Canuto, você como advogado, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma série de regulamentações em relação aos dados das pessoas que usam a internet. O Elon Musk disse que o X, o Twitter, vai expor tudo aquilo que lhe foi solicitado, inclusive a pressão, o abuso de poder, para que essas normas fossem cumpridas.
que será que aconteceu conosco que temos perfis no YouTube? Quem está aqui comentando aqui dentro do YouTube tem um perfil no YouTube. Quem tem perfil no WhatsApp? Quem tem perfil no Facebook? Quem tem perfil no Instagram? Será que essas redes sociais entregaram tudo? Passaram por cima da Lei Geral de Proteção de Dados e deram os dados das pessoas que usavam algumas hashtags, das pessoas que faziam postagens contra o sistema eleitoral, contra a campanha que existia naquele momento, enfim, pessoas que usaram hashtags. Poucos aspectos estão sendo debatidos, mas a gente precisa trazer luz sobre isso tudo, né, Canuto? A partir de uma denúncia do X, de que existiu efetivamente essa pressão para que esses dados fossem entregues, será que essas outras redes sociais fizeram esse serviço, se prestaram a isso? Olha, não é que eles se prestaram, acho que eles fizeram de bom coração, querendo algumas vezes, né? Tem divergência entre eles? Tem. Tem aquelas reuniões vazadas ali do então ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo para os donos das plataformas que o tempo da liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil acabou. Ou seja, ele estava anunciando a ditadura comunista. Mas as plataformas, elas também censuram. Elas usam shadow ban, principalmente como censura. Mas elas querem fazer censura nos moldes delas. Elas às vezes agem em conjunto com a velha política ali do Xandão, tudo, né, na questão eleitoral, na questão, por exemplo, da saúde pública, né, do fique em casa. Aí elas têm uma censura forte, elas têm uma posição muito clara contra, a favor de um negócio que você toma no braço e contra outras alternativas. Aí elas fazem até sem precisar pedir. Em alguns casos, elas fazem sem precisar pedir. Outros têm que pedir. Né? Tem essa divergência. Né? Elas querem controlar o que é a prioridade da censura e como será feita a censura. Já Xandão e velha política total quer controlar de outra forma. Então, às vezes tem uma divergência entre eles de quem controla e o que vai fazer. Né? Às vezes eles não querem passar dados, porque isso aí pode cair na mão do concorrente, né, das pessoas, mas, então, que é um ponto de divergência que às vezes tem entre eles, mas ambos estão censurando. A censura do Xandão é mais no estilo de derruba canal, derruba perfil, bloqueia, derruba site. As empresas de comunicação, em geral, elas não gostam muito desse modelo de derrubar canal, derrubar perfil. Né? Quando às vezes derrubam conteúdo, mas é uma coisa que foi postada, mas derrubar tudo, elas não gostam muito dessa metodologia, porque se a pessoa está produzindo conteúdo num canal, ela derruba o seu canal, a pessoa abre um canal numa plataforma concorrente. Né? E começa a postar as coisas lá, e leva o público para a plataforma concorrente. Então, elas não derrubam. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo no YouTube. Se o YouTube tivesse derrubado a gente, nós já temos o Twitter. Ia todo mundo para lá. Aí o pessoal sai, ou pelo menos uma parte do pessoal iria, né? Sai daqui e vai para o Twitter. Então, eles não querem. E não é só o YouTube. Todas as plataformas agem dessa forma. Então, eles, ao invés de derrubar o canal inteiro, né? Eles podem fazer assim, deixa uma semana suspenso, esse tipo de coisa. Mas derrubar o canal inteiro, não. Eles mantêm. O que eles fazem, então? Para você não ir para outra plataforma concorrente, eles colocam você na bolha. Eles pegam o seu conteúdo, né, e só divulgam dentro daquela bolha que já acessa. E não expande o conteúdo. Não dá aquilo não fica divulgando. Quando você entra numa timeline, você abre a plataforma que aparece um monte de sugestão de vídeo, de imagem, de texto para ler, de conteúdo, não mostra quem ele quer que fique dentro da bolha, só mostra para dentro da própria bolha. E esse nome, isso chama shadow ban. Shadow em inglês é sombra e ban é banimento. Então, o banimento nasce é banido, você fica na sombra e não é visto fora da sua bolha. Isso é o que acontece. E aí você citou, né, Gustavo, lei de proteção de dados. O Brasil não tem lei mais, cara. Não tem lei. Não tem. Tem um texto escrito lá que quando você precisa justificar sua decisão política, seu ato de censura, seu abuso de autoridade, aí você vai procurar um artigo na lei. E quando não tem, você vai procurar em lei de outro país que não tem validade no Brasil, mas procura. A tal da doutrina jurídica, a gente aprende na faculdade essa baboseira toda aí. Aí a doutrina é o princípio, assim, da democracia. É o Estado Democrático de Direito. Então, hoje, tudo, você fala, isso aqui, você está fazendo o quê? Você está jogando bola, essa bola aí é contra o Estado Democrático de Direito. Acabou. Tudo. É contra o Estado Democrático de Direito. Então, tá tudo legalizado. Tá assim. Aí depois você procura um artigo na lei, se achar, e se não achar, vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Né? É desse jeito que as coisas estão no Brasil, então não tem lei mais. E isso é orientação que vem lá do seu Jorge Soros. Tá? Para que você se preocupar? Para que ficar se preocupando com quem faz a lei, com o que está escrito? O negócio é ocupar o espaço de quem aplica a lei. O que está escrito não importa muito, aplicar, você aplica o que você quiser.
Tá, vão ficar fazendo lei no parlamento. O Gustavo Gaia, né, o deputado Gustavo Gaia, tomou posse esse ano e falou: bem, isso aqui é um teatro. Isso aqui é um teatro. Né? Mas é o quê? O parlamentar tem o microfone da tribuna, mas o que ele tem na rede dele é muito mais do que o microfone. Antigamente, quando não tinha internet, fazia diferença. O acesso ao microfone na tribuna, poder falar e projetar a ideia. Hoje não precisa mais daquilo não para falar. Você fala na internet. Aí você vai votar a lei não serve para nada. Então, para que você vai mandar de parlamentar? Só para dar carteirada por aí? Se a lei que você está votando não vale para nada. Se hoje quem tem inserção na internet tem muito mais projeção do que o microfone lá, do que a Voz do Brasil, vai falar na TV Câmara, um bando de jornalista comunista lá selecionando o que vai ser falado, filtrando. Então fala na internet diretamente. Não precisa daquilo, não. Então não precisa mais de mandato parlamentar para nada. Está assim no Brasil hoje. A nossa degradação institucional chegou a esse ponto. A esse ponto. E agora é mais um capítulo dessa degradação institucional, que é quem é o Alexandre de Moraes brigando com o Elon Musk, um cara que faz satélite, que lança satélite próprio. Vai ser o Xandãozinho lá brigar com ele? Vai lá, Xandão, briga, vai. Vai lá, Gustavo. Pois é, a gente tem muitos problemas, inclusive, eu volto a insistir, a questão internacional que interfere muito aqui dentro. Eu, ao contrário do Canuto, eu acho que as empresas elas não entregaram de bom coração, não. Eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo, e o Brasil ele é um balão de ensaio, ele é um tubo de ensaio, ele é um laboratório para tudo aquilo que a esquerda quer fazer e praticar no mundo. Tudo aquilo que a esquerda quer fazer e praticar no mundo. E a gente sabe que a esquerda quer, sim, restringir os comentários, a esquerda quer, sim, comandar o debate público. Eles criaram as redes sociais, achando que todo mundo viveria naquele ambiente e ali eles poderiam influenciar, fora até do poder das grandes mídias, né, que já são dominadas por eles. Basta lembrar que o George Soros agora acabou de comprar mais de 240 estações de rádio nos Estados Unidos. Tem uma matéria dentro da revista que fala exatamente sobre isso, o porquê que ele está comprando a estação de rádio. Né? Os motivos não é um motivo só. Quem vende então somente como motivo só não é um motivo só. Então, assim, além de toda a mídia que ele já tem na mão, efetivamente eles têm na mão através das agências de notícia, que replicam notícias no mundo inteiro, em cada país, colocando o seu conteúdo para ser replicado no mundo inteiro, há um interesse muito maior por trás disso. Mas não é tão simples tirar do ar o Twitter. Não é tão simples tirar do ar o X. Pode acontecer no Brasil? Pode. Ele já saiu de alguns países. A gente vai trazer a lista desses países onde o Twitter não é permitido. E o Brasil, retirando do ar o Twitter, vai dar um atestado de que está mais do que nunca alinhado e preparado para enfrentar o mundo livre do lado daqueles que estão ali com o Twitter com banimento. Vejam só que curioso. No final de semana, antes do final de semana, por questão de negócios, isso daqui é um print do meu celular, tá? Eu vou tentar botar a tela maior. Por questões de negócio, eu estava monitorando algumas coisas e vi aqui, ó. O custo médio por clique no anúncio é de apenas 38 centavos de dólares, o mais baixo em comparação com outras plataformas. E aqui você tem o preço de quanto custa você anunciar nas outras plataformas e quão mais barato é o resultado. 38 centavos de dólares no Twitter, 97 centavos de dólares no Facebook, $1 no TikTok, 3,21 no YouTube, 3,56 no Instagram e 5,26 no LinkedIn. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver está aqui, ó, postado hoje, no dia de hoje. Deixa eu botar a tela para vocês. Por um perfil na rede social. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que significa isso. Isso aqui é um print de uma conversa que o Marco Angeli colocou no seu Twitter hoje de manhã, no seu X hoje de manhã. E diz o seguinte, vou botar grande para quem tiver no celular poder ver. Acho que não estou conseguindo botar grandão. Não estou conseguindo. Deixa eu trazer para cá menor e vou ler para vocês. Então, Felipe, vou te contar, mas quero sigilo total da fonte. Meu primo é advogado da GM do Brasil. Nós estávamos na casa da minha avó e o telefone dele tocou e ele ficou um tempo na garagem. Enchi o saco dele até ele me contar. A GM investiu pesado em propaganda no X, no Twitter. Papo de milhões, se incluir os influenciadores, que eles deram carro e cachê. Falaram que vão amanhã para Brasília e, se realmente censurarem a rede social, eles vão futuramente transferir a fábrica para a Argentina, que atualmente tem mais segurança jurídica. E aí a pessoa pergunta se pode publicar,
e ele diz que sim, pode publicar desde que preserve o sigilo da fonte. E por que eu estou falando desses dois assuntos aqui, Canuto? Porque uma das declarações do Elon Musk foi que, olha, a gente provavelmente vai ser fechado no Brasil, vamos perder milhões e milhões de dólares em contrato, mas a gente não pode se dobrar ao dinheiro para não lutar pela verdade, pela liberdade, o discurso livre, etc. e tal. Esse é um dos aspectos que a gente precisa analisar, né? A quem interessa tudo isso, a quem interessa tirar a rede do ar, como é que será isso tudo e o prejuízo que isso vai causar numa elite global que até hoje fez vista grossa para tudo que acontece aqui no Brasil, mas que tem muitos negócios e muitos interesses. O Brasil efetivamente não é Venezuela. A gente está falando de uma das maiores economias do mundo, de um mercado gigantesco e que, se o Twitter sair do ar, se efetivamente esse sinal for dado para o mundo que o que vale aqui são as determinações, ainda que fora da lei, daqueles que estão no poder, muita gente que bancou isso, que avalizou isso, vai começar a tirar seu carrinho de circulação, né? Olha só, você fala do Twitter pensando em ir para a Argentina, saindo do Brasil, falar, você falou, Gustavo, vamos abrir mão de dinheiro, do lucro, mas não podemos abrir mão dos nossos princípios, né? Hoje, a empresa que sai do Brasil ainda está sendo, você ainda pode chamar de abrir mão de lucro. A hora que todas as empresas, grande número de empresas saírem do Brasil, sair do Brasil vai deixar de ser abrir mão de lucro. Hoje em dia, a empresa que ainda estiver na Venezuela, será que tem empresa estrangeira na Venezuela? A não ser que seja empresa russa ou chinesa, né? Mas uma empresa estrangeira que está lá, que saia da Venezuela hoje, está abrindo mão de lucro? Não. Eu lembro, teve empresas brasileiras que saíram de lá porque tomaram calote do governo. Então, sair de lá é abrir mão de prejuízo, é se livrar daquilo. A hora que o Brasil chegar numa Venezuela, espero que não chegue nunca, aí a empresa não vai mais falar isso, estamos abrindo mão do lucro, simplesmente não fica lá. Não fica, isso aí sabe assim, é uma terra sem lei, é um mundo de Mad Max ali. E como é a Venezuela hoje, o Brasil está caminhando para isso, está caminhando ainda não chegou lá, né? Eu sempre falo aqui, estamos a um passo atrás da Venezuela, a Venezuela está na nossa frente ainda, mas está caminhando para lá. É claro que o Brasil é muito maior, né? Não é tão fácil assim você venezualizar o Brasil, como pegar um país menor e fazer isso, mas está caminhando para isso, né? E agora a EGM está falando, olha, não dá, né? Não dá para agir no Brasil com essa insegurança jurídica, e não é só o Twitter. O Twitter vai fechar um escritório lá, sei lá quantos funcionários eles têm no Brasil, 1 dúzia, 2 dúzias de funcionários, né? Agora, a GM fechar uma fábrica aqui para a gente, uma fábrica não, várias fábricas, produzir carro na Argentina, né? E aí vender para o Brasil. Aí nós vamos ter que comprar o carro da Argentina pagando mais caro, o carro da GM, e diminui a concorrência no Brasil, os outros tendem a subir, as outras empresas tendem a subir mais ainda o preço dos carros, até que as outras saiam. Tem várias, acho que a Ford fechou as atividades no Brasil, e agora tem várias ameaçando fechar também, crise econômica, já tem crise econômica, já tem limitação aqui nesse problema econômico no Brasil, o governo com esse déficit absurdo, todo mundo está vendo que isso uma hora vai estourar, se nada for feito, se essa turma não fosse, o Lula não foi empichado logo, o presidente aí não foi empichado em breve, vai estourar uma crise como foi a de 2015 e 2016 lá com a Dilmanta, vai estourar outra crise, então tem muita gente saindo do Brasil. Agora, se ainda soma com isso a insegurança jurídica, vai para a Argentina. Lá você tem um governo do presidente Milei que está ali fazendo uma limpeza, né? Essas são as vantagens e desvantagens de você não ter uma institucionalidade sólida, né? Que a Argentina não tem todo o arcabouço institucional do Brasil. Então, o Milei chegou lá, não tinha STF para barrar o que ele está fazendo, ou está barrando muito pouco. E, aliás, ele está com uma atitude de ir para cima mesmo, de atacar no ponto que precisa ser atacado, e não só ficar falando. Então, eu acho o seguinte, né? Aqui no Brasil, caso o dia que a direita voltar ao poder, tem que repensar a forma de agir. Essa questão, por exemplo, também que está sendo muito divulgada na internet, que a Anatel está lá em parceria com o Xandão, com o Alexandre de Moraes, para deletar, para bloquear o Twitter a qualquer momento. Olha, para começar, que história é essa de ministro do STF, membro do Judiciário, parceria com a Anatel, agindo isso aí, a Anatel respondendo para o Judiciário? Que história é essa? A Anatel tinha que responder para o presidente da República. Hoje não adianta, hoje não faz muita diferença, tá? Responder para o Xandão ou responder para o presidente.
Mas até 2002 fazia diferença. O que tem que ser feito? Chamar o presidente da Anatel, meu querido, me dá a senha aí. Qual que é a senha para bloquear site no Brasil? Muda a senha e é o presidente que decide. Ah, veio ordem do judiciário. Eu entendo que essa ordem não é cabível. Devolve. Devolve. Sabe? Não vai cumprir, devolve. Não é porque é a ordem do ministro tal, porque assim, não é aquela coisa, não obedeço nenhuma ordem daquele ministro. Não é assim. É o seguinte, você tem que olhar, a ordem tem respaldo legal, constitucional? Se não tem, se um poder entende que aquela ordem não deve ser cumprida, devolve. Devolve, tem precedentes disso no Brasil. Então tinha que ter, o dia que tivesse um presidente que pensa no Brasil, patriota, tinha que pegar essa senha, mudar a senha e falar, sou eu que deleto, bloqueio ou deixo de bloquear plataforma no Brasil. E não é o judiciário. Então a plataforma está com alguma dúvida, não vai tratar com o judiciário, vai tratar aqui com o meu ministro das comunicações, resolve com ele aqui, não é com o judiciário. Isso deveria ter sido feito naquela época. Não foi. Agora estamos aí pastando, né, Gustavo? Pois é, e a realidade está batendo na porta de todos, né? É claro que nós teremos pessoas com problemas de cognição, né? Problemas de entendimento da realidade, que efetivamente não vão jamais entender o que a gente está vivendo. Só que pessoas estão sendo despertas em relação a tudo isso. Lá fora, efetivamente, as pessoas estão descobrindo, não tem noção. O assunto Elon Musk foi um dos assuntos mais comentados do Twitter no mundo, principalmente lá fora, de tudo que está acontecendo, e lá fora repercutiu efetivamente tudo aquilo que está ocorrendo por aqui, né? E aí eu vou pedir a Valéria Souza, que ela deu um bom dia para a gente, dizendo que é de New Jersey, o Carlos, que colocou que é do Utah. Vocês que estão aqui nos acompanhando e vocês que moram fora, e quem mora fora, por favor, bote no chat de onde você mora. Coloque nos comentários como é que isso está sendo repercutido aí fora. Qual a impressão? Como é que a imprensa está passando isso? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma colinha aqui com o trabalho do nosso amigo Ivan Kleber. E o Ivan postou hoje isso daqui, ó. Abertura de investigação contra Elon Musk no Brasil após seus ataques a um juiz. Vejam bem como é que está sendo retratado. Eu estou colocando aqui como é que está sendo retratado para a gente debater isso daqui. Isso aqui foi o Le Monde, né? Washington Post. Elon Musk desafia juiz brasileiro sobre ordem de bloqueio de contas do X, né? Juiz da Suprema Corte do Brasil abre inquérito contra Musk, né? Isso daqui eu não sei qual veículo é isso aqui, eu vou buscar qual veículo é isso aqui. E a Reuters é uma das maiores agências do mundo que manda notícia para o mundo inteiro. Juiz brasileiro abre inquérito sobre Musk após recusa em bloquear contas no X. Canuto, por que eu quis mostrar isso daqui? Porque me parece que a grande imprensa, assim como aqui no Brasil, ela já cria uma narrativa em relação ao que está acontecendo no Brasil, né? Ela não vai no ponto verdadeiro, ela faz a confusão, aquilo que o professor Olavo de Carvalho dizia. Se você quer acabar com o mal, se você quer enfrentar o mal, você precisa enfrentar a confusão primeiro, porque senão você só contribui para essa briga entre o bem e o mal. E me parece muito claramente que é isso que a imprensa vem tentando fazer lá fora. O Elon Musk, ele deixou muito claro, ele colocou de forma muito clara os problemas no Brasil. Ele começou tweetando, ele começou falando: vem cá, por que tanta censura no Brasil? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Por que você censura tanto os brasileiros? E a partir daí, nós vimos uma sucessão de postagens nesse sentido e dizendo que no Brasil houve censura prévia, que não se respeitou a Constituição brasileira. Inclusive, o jornalista que está denunciando isso tudo é um jornalista de esquerda, apoiador do Lula. E ele, num post dele, ele falou: olha, eu não sou brasileiro, mas eu não sou também analfabeto, eu sei ler a Constituição. E o que está acontecendo no Brasil está rasgando a Constituição. E aí eu vou botar aqui um tweet do próprio Elon Musk para a gente entender o cenário internacional e começar a entender que tudo isso que está sendo feito aqui dentro, tudo isso que está sendo dito aqui dentro, tudo isso que está sendo postado aqui dentro, e essa briga do Elon Musk lá fora, é porque há coisas muito mais importantes lá fora acontecendo. Está aqui, acho que já está na tela aí para vocês. Não, ainda não. Deixa eu botar na tela para vocês. Está aqui, ó, esse post. Esse daqui dá para eu aumentar a tela para vocês verem. Deixa eu botar aqui bem grandão. Vou traduzir o post para todo mundo poder acompanhar. Eles querem empilhar o baralho, eles querem criar confusão, eles querem baralhar tudo. E esse é o tweet do Elon Musk que fala sobre isso. O que diz o David Sacks? O presente do Brasil é o nosso futuro se os democratas realizarem o sonho de lotar a Suprema Corte. E aqui diz que o Joe Biden está tentando colocar 13 ministros na Suprema Corte ao invés de 9. É o que acontece hoje lá nos Estados Unidos. Quem não consegue compreender, né, Canuto, que tudo que acontece aqui
são passos determinados de quem está lá fora. É aquilo que eu falei, que isso daqui é um laboratório, isso daqui é um tubo de ensaio para essa dominação global. E o que a gente está vendo é uma disputa de poder a nível global, não está entendendo nada do que está acontecendo no mundo e acha que simplesmente algumas figuras aqui dentro estão nas suas posições, estão nessas posições, estão tomando decisões sozinha porque são meramente loucas ou porque se acham o tal, não percebe que essas pessoas estão sendo usadas por gente muito mais importante, né? Hoje em dia, no mundo globalizado, e o processo de globalização é uma coisa que vem acontecendo durante toda a história humana, sabe? Quando Colombo chegou na América, quando Cabral chegou aqui, isso é um passo da globalização, né? Não é um processo recente. Ele vem se acelerando, né, nas últimas décadas, e hoje não dá mais para você pensar politicamente só em nível nacional. Realmente não dá. Você tem que ter ação coordenada. A esquerda está fazendo isso há muito tempo, com o Foro de São Paulo e com várias iniciativas, vamos dizer assim. E a direita ela é nova, ela começou a brotar dentro de cada país, mas assim, tem que haver um intercâmbio maior, uma ação coordenada mesmo para enfrentar a esquerda, porque o perigo é muito sério, isso que eles estão fazendo. Então, tem que ter sim uma corrente internacional, e está se formando essa corrente aí, conservadores de vários países se conversando, para enfrentar o mal que está crescendo, o mal que a esquerda representa, né? E aí a gente vê uma escala, né, de caminhos para a venezuelização. Até se você pegar uma escala, primeiro está Cuba, né, país mais comunista, Venezuela um pouquinho abaixo, depois Brasil, depois Estados Unidos. Estados Unidos está lá atrás. A Argentina estava na frente do Brasil, hoje a Argentina está lá embaixo, né? O Milei está conseguindo tirar a Argentina do caminho do precipício. O Brasil e Estados Unidos estão indo para lá, né? E é isso que o Elon Musk falou: olha o que é o nosso futuro, né? Aumentar o número de juízes da Suprema Corte. Eu acho até que essa notícia seja meio fake, porque é o seguinte: nós estamos em abril, a eleição nos Estados Unidos é em novembro e a posse é em janeiro, final de Mas janeiro. eles falam disso no sentido de uma continuação do governo Biden, né? Se o Biden se reeleger, qual é o plano dos democratas nos Estados Unidos? É isso que eles falam, nesse sentido. Tá. Aí com 4 anos dá tempo de fazer isso, porque lá são 9 juízes na Suprema Corte, aqui no Brasil são 12. Lá são 9, ele quer aumentar para 13, para ele, Biden, indicar mais 4. Né? Sabe quem fez isso? Venezuela. Venezuela fez isso. Aumenta no juiz da Suprema Corte. Né? Por exemplo, sabe por que a esquerda não fez isso aqui no Brasil? Porque não precisou fazer. Não precisou. Porque quando eles tomaram a presidência da República, já tinha vários comunistas lá dentro, vários socialistas, outros mais ou menos, e aí foram, ao longo do tempo, colocando os ministros deles. A Suprema Corte não fazia uma oposição ao governo federal, então eles não precisavam disso. Se você tiver uma Suprema Corte independente, a esquerda vai tentar burlar isso de qualquer forma. Agora, vai a direita levantar uma proposta dessa para ver o que acontece. Né? Ditador, fascista, não sei o quê. Né? Então, da forma como eles agem, né, com 2 pesos, uma medida, né, 1 peso, 2 medidas, e agora todo esse tipo de artimanha, né, querer aumentar o juiz da Suprema Corte para tomar o governo americano, tomar a estrutura do Estado americano de uma vez, e deixar cada vez mais irrelevante as eleições, que pode acontecer uma vitória do Trump, né, como aconteceu a outra. Aí agora aconteceu em 2020, lá a gente pode falar, né, que teve eleição com voto aparecer a mais, voto pelo correio, estado que tinha lá 10 milhões de eleitores inscritos para votar e contabilizaram 11 milhões de votos, aquelas viradas de última hora, tudo isso aí, todos os problemas que tiveram lá na eleição americana, aconteceu 2 anos antes do Brasil. Eu acho que talvez no Brasil os problemas tenham sido ainda maiores aqui, né, mas aqui a gente não pode falar, né, porque voltando no mesmo ponto, estamos na intranet do Xandão. Quem está fora da intranet do Xandão pode falar isso. Nós aqui dentro não podemos falar da eleição brasileira. Né, Gustavo? Exatamente isso. Eu vou botar na tela aqui para vocês um pedaço aqui. Deixa eu jogar aqui no meu outro... Cadê? Tá aqui. Para poder aparecer para vocês. Mais um tweet do Elon Musk. Né? Ele disse lá, tudo isso é preciso
E aí, esse é o Michael Schellenberg, que foi o jornalista que fez essa denúncia, num vídeo dele em inglês. Você viu o vídeo dele em português, você viu o trecho do vídeo dele em português. E ele está falando para o mundo. Isso tudo ele está falando para o mundo. Né? Ele está mostrando para o mundo. Ontem eu fiz um tweet, e aí, Canuto, vamos ver se você... Vamos ver, não, tenho certeza que você sabe disso daqui, até porque você morou na Alemanha, né? E eu falei, porque o Felipe Neto deu um ataque de pelanca na rede social, né? Eu vou ler aqui, eu não vou botar o Felipe Neto na tela, não dá essa moral para ele, não. Mas eu vou ler o que o Felipe Neto escreveu no Twitter em inglês, né? Dane-se, não foi dane-se que ele usou, Elon Musk. Você não tem ideia do que estamos enfrentando aqui e quão perto estivemos de um golpe de Estado em nosso país. Especialmente por causa dos teóricos da conspiração e idiotas neofascistas que você está tentando proteger a todo custo. Espero que o Twitter feche no Brasil enquanto você o possui. E aí eu falei o seguinte no meu tweet lá, na minha conta novinha, porque eu perdi a outra conta, né? Minha conta é pequenininha. E eu falei o seguinte, pena que menos de 0,5% da população brasileira sabe o que aconteceu em 27 de fevereiro de 1933. Né? Um negócio lá de um incêndio, né, Canuto? De um atentado. E assim a Alemanha passou a fazer tudo dentro da lei. Né? Perseguição dentro da lei. A narrativa pelo melhor da Alemanha, pelo melhor do país, pela democracia. Hoje é pela democracia, a gente vê isso tudo acontecer. A falta de conhecimento, e aí se explica aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava, né, da guerra cultural, porque é o conhecimento e o ambiente que você vive. O Paulo Eduardo Martins ontem ele de forma muito, sintetizou, de forma muito brilhante, o que as pessoas que estão contra tudo isso que está acontecendo, usando o próprio Olavo de Carvalho, né, o imbecil coletivo, né, essas pessoas que estão aí reclamando, como é que pode o Elon Musk desafiar a lei, desafiar um juiz brasileiro, a empresa dele que sai do Brasil, ele está indo contra a lei. As pessoas ainda não conseguem entender a confusão que está sendo criada e o que é efetivamente isso daqui. E é muito importante a gente falar disso, porque muita gente ainda se deixa emprenhar pelos ouvidos e acreditar que o Alexandre de Moraes é a lei, efetivamente a lei, e se ele está cumprindo a lei, todos os que estão contra ele estão contra a lei. É essa confusão que tenta se fazer. E não se trata de nada disso, né, Canuto? Eu queria que você relembrasse esse episódio histórico, porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje é uma repetição, efetivamente, de fatos históricos que aconteceram na Europa no século passado, na década de 17, na segunda década, né? A década que envolveu 1917, os anos 20 na Europa, a terceira década, e os anos 30 na Europa, a quarta década do século passado. Tudo muito parecido. Se o Brasil hoje não é um stalinismo, o que seria, então, um outro país repetindo o stalinismo? Você falou de Cuba, e aí eu puxo para o seguinte aspecto, e eu acho que é muito importante que a população brasileira se atente a isso. O Ocidente conheceu, efetivamente, o que a Rússia fez em 1917, o que a Alemanha fez nos anos 30, até chegarmos a uma guerra. Tivemos a guerra. E passada a guerra, o Ocidente teve que lidar com o que aconteceu em Cuba, com o que aconteceu no Sudeste Asiático, o que aconteceu na África, no Oriente Médio. E, mais recentemente, o Ocidente todo está vendo o que aconteceu na Venezuela já há 20 anos, o que aconteceu na Bolívia recentemente. Vamos lembrar que tem uma presidente boliviana presa. Vamos lembrar que tem militares que foram contra a ordem internacional, literalmente, e outros militares os prenderam. Apenas essa divulgação no mundo não significa que as coisas vão mudar aqui. É preciso entender o contexto internacional que está sendo jogado lá fora para, então, vermos efetivamente no horizonte uma possibilidade de mudança. Porque a aposta já foi dobrada, né? A atitude do Alexandre de Moraes é efetivamente dobrar essa aposta. Gente, agora você vê um sujeitinho desse, Felipe Neto. Que moral que esse cara tem para falar alguma coisa? E que é ele para dar esporro no Elon Musk. O cara lá que fica falando de ideologia de gênero para criança, faz aqueles vídeos dele, baixaria, não tem moral nenhuma, tem a mesma credibilidade de um Janones da vida. Ele consegue enganar criança. Criança ele consegue, adulto não. O cara que teve um caso, lembra do Bis, que foi patrocinar lá, pagou para ele para ser influenciador e teve que tirar o patrocínio porque queimou o filme da empresa.
Empresas brasileiras, as que ainda estão aqui, né, não querem patrocinar um sujeito desse. Aí ele foi gravar aquele vídeo ridículo. Vou fazer um apelo a vocês, que a eleição acabou. Acabou, seu Felipe Neto? O que você está fazendo agora? A eleição acabou. Né? Perdeu o patrocínio, vem com um papinho bobo desse, e agora vem criticar o Elon Musk, dizer, estivemos perto de uma ditadura. Nós não estivemos perto, nós estamos numa ditadura. Nós estamos numa ditadura aqui no Brasil. Então não estivemos perto de nada, não. Aí você citou, né, o caso da Alemanha dos anos 30, do incêndio do Reichstag, que era o nome antigo do parlamento alemão. É um incêndio, assim, muito semelhante ao 8 de janeiro aqui. Sumiram com as provas, ninguém sabe quem... Até hoje, ninguém sabe quem botou fogo no parlamento. E o 6 de janeiro também nos Estados Unidos, né? E o 6 de janeiro nos Estados Unidos. Né? E aí puseram fogo no parlamento. E aí depois, em razão do incêndio no parlamento, aí vem a autoridade na época, que no caso não era a Suprema Corte, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, era o primeiro-ministro alemão, que era o Adolf Hitler, chegou ao poder democraticamente, pelo voto, lá é o sistema parlamentarista, então ele chegou pelo voto, e falou, olha, preciso de mais poder, porque olha a situação do país, olha só, tentaram dar um golpe, puseram fogo no parlamento, preciso de mais poder. E aí fez tudo o que fez. O Brasil, se comparar com a Alemanha nazista, nós estamos em 1934 aqui. O incêndio do Reichstag foi em 33. Os nazistas chegaram ao poder em janeiro, final de janeiro de 33, final de janeiro, começo de fevereiro. E o incêndio do Reichstag foi logo depois. Né? E aí começa a adquirir poder para fazer tudo o que fez. Em 33, eles não estavam pensando em Auschwitz ainda. Ali ainda não estava passando para a cabeça deles o Holocausto, tudo aquilo. Aquilo foi sendo construído ao longo dos anos. Lá na frente, depois que eles fizeram o Auschwitz. Nós estamos ainda em 34, mas se continuar, se tiver mais de 10 anos de Xandão, aí vai ter um holocausto aqui no Brasil. Já começou com as prisões, de mais de 1.000 patriotas presos por causa do 8 de janeiro, inocentes, não tem prova para acusar ninguém de nada. Ele estava lá. Aí foi visto dentro do Senado na hora do quebra-quebra, mas ele foi visto quebrando alguma coisa? Não. Mas condena mesmo assim. E que estivesse quebrando, tudo bem, quebrou a vidraça, vai pagar a vidraça quebrada. Mas dizer que foi golpe de Estado, até hoje eles ficam repetindo essa mentira, no melhor estilo Goebbels, de repetir a mentira até ela se tornar verdade, ficam repetindo que foi tentativa de golpe, fica repetindo que o Brasil quase virou uma ditadura, o Brasil é uma ditadura hoje, eles são os ditadores, mas ficam repetindo e acusando os outros, né, de serem os ditadores. Goebbels na veia, é hashtag e é Goebbels na veia, o que a gente vive hoje no Brasil. Né? Aquela coisa, nós somos um peixe dentro d'água, a gente não está vendo isso, mas o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Alemanha nazista. O mesmo caminho da Alemanha nazista. Né? Será que vamos chegar aqui num holocausto, num campo de concentração daqui a pouco, num Auschwitz ou num Gulag stalinista? Né? E é impressionante, né? Essas mentiras que eles pregam. Você citou várias reportagens da velha imprensa, eu tinha visto ontem a Globo Lixo na mesma linha, eles conversam entre um e outro, a militância de redação de um país, de um jornal de um país, conversa com a militância de redação do outro, quando não replica a notícia, né, que no jargão do jornalismo chama cozinhar a notícia. Você pega a notícia que o outro colega deu e muda tudo aquilo, né? Então eles vão na fonte da imprensa, da velha imprensa brasileira. A velha imprensa lá, você citou Le Monde, a velha imprensa da França e de outros países, a Reuters, pegam o que a velha imprensa aqui fala, muda um pouquinho e tá lá. Elon Musk desafia juiz e desafia a lei. Que desafia juiz o quê? Elon Musk está cumprindo a lei. Quem desrespeita a lei é o Alexandre de Moraes e não o Elon Musk. O Alexandre de Moraes não é a lei. Não é a lei. Né? Mas eles estão com essa tônica. O Elon Musk desrespeitou. Amigo, o Elon Musk ele está representando o sentimento da maioria do povo brasileiro, daquelas 750 mil pessoas que estavam na Paulista, que das dezenas de milhares que estiveram em todas as outras cidades e das que vão estar em Copacabana no dia 21. É esse sentimento que o Elon Musk está representando. O Brasil não reconhece a legitimidade nesse senhor aí que está ocupando a cadeira de ministro do STF. Então ele não está desafiando nada, não. Ninguém fala dos abusos cometidos pelo ministro. Assim, o Elon Musk desafia. O Elon Musk desafia. Ou então, às vezes, o personagem principal da notícia, no caso da Reuters, aí juiz cobra Elon Musk. Tipo, você parte do pressuposto, esse pessoal, não é que eles não entenderam a realidade no Brasil. Eles não querem entender, eles querem propagar as fake news. É assim que a velha imprensa age. E quando eles atacam o Elon Musk não é um cara da patota. Tá? Ele não é um cara da patota esquerdista. É por isso. Qualquer outro, se fosse um Mark Zuckerberg ali, talvez tivesse uma rede de proteção em torno dele na velha imprensa, mas com o Elon Musk não. E esse ataque acontece não é só por questões políticas, como eu já disse, é questão
concorrencial, tá? Empresarial. A velha imprensa não quer a concorrência da internet, não quer, tá? Então, eles atacam o Elon Musk também por isso. Eu acho até mais uma questão concorrencial do que política nesse caso. Então, o que interessa para eles? Atacar o Elon Musk? Então, pega-se a versão, escolhe-se politicamente ou economicamente, de acordo com o seu interesse, empresariamente, né? A ideia é atacar o Elon Musk. O que tem para falar do Elon Musk? Defender a posição do juiz brasileiro. Então, aí começa, juiz brasileiro, blá, 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 né? Mas porque foi uma decisão política, econômica, estratégica, empresarial de atacar o Elon Musk. Não é para fazer justiça, não é para dar informação, não é para levar informação precisa, não é para fazer jornalismo, não é para nada disso, não. É para ganhar dinheiro e poder político. É assim que age a militância de redação da velha imprensa. E está agindo mais uma vez desse jeito. Estamos cansados de ver isso aí, né? Isso aí. Infelizmente. Tudo começou aqui, minha gente. Deixa eu botar na tela aí, ó. O ministro Alexandre de Moraes fez um tweet no dia 11 de janeiro falando o seguinte: parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Magistrado exemplar, brilhante, blá, blá, blá. E aí o Elon Musk vai lá e bota essa seguinte frase: por que você está fazendo censura no Brasil? Por que você está fazendo isso no Brasil, né? A censura. E a partir daí ele começa a divulgar uma série de outros atos que vai culminar no passando, vou até lembrar, né? Passando pelo Bessias, o Bessias, que quase foi para o Supremo e foi para a AGU, que disse na hora é preciso regulamentar as redes sociais no Brasil, e depois chegando na peça ontem do Supremo Tribunal Federal, que inclui o ministro dentro do... inclui o ministro no inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo, inquérito... enfim, nesses inquéritos loucos que a gente está vivendo aí. Canuto, a gente não precisa nem abordar uma série de problemas que existem nas peças, né? Problemas técnicos que existem nas peças. A gente não precisa falar da arbitrariedade disso tudo que a gente está vivendo. Tudo isso já está mais do que dito. Os erros são enormes, são gigantescos, né? Eu acho que o que a gente tem mais de importante agora nesse momento, eu penso que o que a gente tem mais de importante agora nesse momento, é efetivamente a dobra da aposta. E ninguém dobra uma aposta assim por não ter alguém por trás lhe ajudando, por não ter alguém por trás lhe bancando, por não ter alguém por trás, por não ter uma retaguarda. Isso daí em qualquer caso. Eu não estou falando que o ministro Alexandre de Moraes está sendo usado por alguém, mas em qualquer caso. Se você não tem uma retaguarda para poder agir de forma muito forte, você acaba se expondo e rapidamente você é abatido, né? Muita gente não está entendendo ainda. E aí fala, os globalistas, China, Rússia, tem muita confusão nisso tudo. E muita gente não consegue entender que esses grupos são antagônicos em alguns debates, mas são unidos em outros debates. O Brasil me parece o caso muito claro dessa união, dessa turma lá de fora, na intervenção aqui dentro, mas lá fora há uma disputa de poder também muito grande. O que você espera daqui para frente? Você que conhece bem esse contexto internacional, você que estuda muito bem isso, o que você espera daqui para frente a partir dessa atitude? Primeiro, Twitter caindo ou Twitter não caindo, a gente já sabe que o Twitter agora se transformou mais do que nunca em inimigo de todo esse pessoal, né? O Elon Musk, quando compra uma briga dessa em relação ao Brasil, ele está comprando uma briga dessa em relação a outros poderes lá fora que ele já vem fazendo. O Elon Musk é uma pessoa que era muito querida pela esquerda, era um cara que era adorado por todo mundo, e do nada virou um inimigo frontal, tá aí o Felipe Neto para fazer isso. Mas o que você acha que pode acontecer a partir de agora, já que nós temos, e aí é o ponto que eu queria entrar, uma eleição municipal muito importante para o Brasil. Muito importante para o Brasil. Apesar de toda a regra do jogo estar do jeito que está, a gente tem uma convicção muito grande de que o Brasil, nessas eleições municipais, vai fazer muito mais cadeiras, tanto nas câmaras de vereadores como nas prefeituras. Mas e se tirar o Twitter do ar? Como é que o povo brasileiro vai lidar com isso? Como é que a informação vai chegar para as pessoas? Já que Facebook, que é a Meta, né, que é a dona do Facebook, Instagram e o WhatsApp, e o Google, que é o dono do YouTube, eles não têm agido com imparcialidade. Claramente não têm agido com imparcialidade. O que você acha que pode acontecer com o Brasil, principalmente olhando aí para as eleições municipais que nós teremos aqui na frente? Eu vejo duas coisas, Gustavo. Primeiro, essa história agora desbarrou no Elon Musk, eu achei demais, internacionalizou a questão. Porque antes era uma perseguição interna, que a imprensa abafava ou dava coisa distorcida no exterior, a imprensa do exterior, que é do Brasil também, o povo está na internet, não tem credibilidade nenhuma, mas que no exterior, às vezes, não se atentavam, as pessoas não atentavam muito ao que estava acontecendo aqui. Agora, ainda com essas notícias distorcidas,
eu não acho tão ruim, não. É melhor falar do que não falar. Falar que o Elon Musk está desafiando o juiz brasileiro, desafiando a lei. É melhor falar isso do que não falar. Porque aí as pessoas vão começar a olhar o que está acontecendo, e basta olhar qualquer pessoa com mais de 2 neurônios que não seja incapacitado mentalmente, ou que não seja um canalha, qualquer um que seja honesto intelectualmente e consiga pensar minimamente, tenha 2 neurônios, vai olhar e falar, qualquer estrangeiro, né, nessa situação vai falar, peraí, né? Eu não sei ainda o quanto que a velha imprensa tem de credibilidade em outros países. No Brasil é praticamente zero. Em outros países está caminhando para isso também, Estados Unidos principalmente. Mas vou olhar aqui e isso vai acabar tendo influência na internet nos outros países, né? Vamos falar, olha o que está acontecendo no Brasil, e internacionalizou a briga. Internacionalizou. Agora, é a corrente que luta pela liberdade. Talvez o Elon Musk tem, eu não sei se ele quer, né? Mas ele tem condições de ser o líder mundial dessa luta pela liberdade. Contra, por exemplo, o seu Jorge Soros, que é o cara que é o ditadorzinho da ideologia de gênero, né? O aborteiro lá, que quer colocar isso no mundo inteiro. E quer censurar todo mundo, porque sabe que a pauta dele não tem respaldo na sociedade. Todo mundo olha e rejeita aquilo. Então, eles querem cercear o debate. Eu estou falando um debate macro, não um debatezinho eleitoral da eleição desse ano, um debate macro, de valores, de costumes, de outras pautas políticas, debate macro, isso é o importante. E aí, quando você vem para a nossa realidade micro aqui no Brasil, a nossa eleiçãozinha local, aí você fala como é que candidatos conservadores vão fazer, tal, se ainda cair o Twitter com toda a censura aqui nessa plataforma e em outras, que de hoje até a data da eleição vai apertar mais ainda, com essa comissão de verificadores de fatos aí, sei lá o que o Xandão inventaram lá para ele, vai arrefecer mais ainda a censura. Eu sempre bati na tecla que essas pequenas medidas, são muito piores do que a questão da urna eletrônica. Né? Esse apito amigo, né? É juiz que tá fazendo apitamento, inventando pênalti para o time que ele quer ganhar, expulsando o jogador do outro time sem ter feito nada. Isso é muito grave muito mais grave para influenciar o resultado da eleição do que a urna eletrônica em si. E agora o que se avizinha, por exemplo, ele quer controlar o Twitter, para que ele, entre outras razões, eu não acho que ele está pensando só na questão eleitoral, não, tá? É para tudo. Ele quer controlar o Twitter, para tudo. E a questão eleitoral é um pontozinho, um tópico só da censura. E aí quer controlar o Twitter, né? Inclusive para quem tem ideia de circulação de ideias, e também restringe a ação dos candidatos conservadores na eleição desse ano. E vai ter mais uma restrição. Esse é o problema principal a ser enfrentado. Forma de enfrentar isso. Eu acho que esse problema é mais focado nas grandes cidades, que nas pequenas cidades, onde se encontra todo mundo dia a dia ali na rua, o Twitter tem menos influência. Quanto menor a cidade, menor a influência da internet, não Twitter, da internet em geral. As redes sociais. Nas grandes cidades, nas capitais, ainda vai ter alguma influência. Solução para isso, gente, não ficar só na internet. Vai para o boca a boca, no balcão da padaria, na fila do ônibus, no cabeleireiro, falar, boca a boca, falar de política, ao invés de falar de futebol, falar de culinária, essas coisas da vida, falar de política. O Brasil vinha um crescente falando de política até o 8 de janeiro, até o nosso hashtag brasileiro, né? Aí as pessoas pararam de falar de política, seja por medo, por desesperança, e voltaram, um parte do público, né? Voltou para as futilidades da vida, os futebols, culinárias e outras coisas. Agora está aos poucos voltando para falar de política, e a eleição é uma janela de oportunidade para isso. Vamos falar na internet enquanto der para falar na internet, enquanto for possível. Twitter, inclusive, eu vou voltar hoje com o meu Twitter, está desativado lá, tem mais de um ano que eu não faço postagem. Vou voltar a postar. Quem quiser, por favor, me siga lá. Estou ainda no Twitter, no X, Alex Canuto, alex.canuto, não lembro mais, é um dos dois ali. Mas me acha Alex Canuto, me segue lá que eu vou começar a fazer postagem ali, reativar meu Twitter enquanto a gente ainda pode usar, tá? E não ficar só na internet, mas também ir pro chão mesmo ali, da rua mesmo, conversar com as pessoas no dia a dia e pautar a política, porque nem com urna eletrônica eles vão conseguir segurar a eleição esse ano. Acontecem 5.568 eleições diferentes, que é uma eleição diferente em cada cidade. É difícil você controlar. Uma coisa é controlar a eleição presidencial, uma eleição. Outra coisa é querer controlar o estado de 5.568 municípios. Então, assim, tem janela de oportunidade. A internet é uma ferramenta, mas não é a única. O boca a boca ainda não foi substituído. Vai, Gustavo. A gente ainda tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa ainda para dizer, mas antes disso eu tenho que botar algumas coisas na tela, e deixa eu responder o Carlos Eduardo, que eu tinha que ter respondido até mais cedo. Essa publicação da GM é fake news. Esse é o tipo de publicação que a gente nunca vai ter uma confirmação. Advogados, turma de publicidade da GM, o conselho diretivo vai falar que é mentira, que isso não existe.
Sempre vai falar isso que não existe. Mas ainda que seja algo criado e plantado na rede social, essa é uma realidade de quem é empresário. Não tem a mínima dúvida. Eu, como empresário, pequeno empresário, microempresário, é exatamente essa postura. Eu deixei, só para vocês terem uma ideia, eu deixei agora de lançar uma pequena campanha de divulgação, a gente estava vendo para fazer no Twitter, eu não posso fazer no Twitter. Como é que eu vou fazer no Twitter? Como é que eu vou pegar meu rico e sofrido dinheirinho, que é pouquinho, e vou botar alguma coisa no Twitter? Eu não posso fazer. Até tudo isso não ser decidido, eu não posso fazer. Eu não sei como é que vai ser o engajamento, eu não sei quanto vai custar, eu não sei se o dinheiro colocado ali ele vai embora. Então, essa é uma realidade. Você nunca... É igual a assinatura do triplex, que o triplex era do Lula. Jamais, em tempo algum, você vai ver uma confirmação material desse tipo de assunto. Mas esse tipo de assunto é verdadeiro. Esse tipo de assunto é muito verdadeiro. É muito real. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês. Deixa eu botar aqui na tela. Nós conseguimos, tá? Nós conseguimos. Convencemos o Rafael Sattier e ele vai lançar sua pré-candidatura a vereador aqui no Rio de Janeiro. O evento vai ser dia 21, estava marcado... vai ser dia 20, estava marcado antes do evento do dia 21, inclusive, que a gente queria fazer. Então vai ser no dia 20 de abril, às 15 horas, aqui no Rio. A entrada é gratuita, nós teremos as palestras, nós teremos a participação dessa turma toda que está na tela, e ainda outros por vídeo, tá? Fiquem atentos à página do Rafael Sattier no Instagram, eu sei que todo mundo aqui segue o Rafael Sattier no Instagram. Fiquem atentos que ele vai botar o formulário. Não dá para ir todo mundo. Infelizmente, o lugar é pequeno. Então, é preciso que você faça a sua inscrição, que você confirme a sua inscrição para poder participar desse ato, que vai ser no Clube Municipal, na Rua Doc Lobo 359, na Tijuca, no dia 20 de abril, às 15 horas da tarde. Então, por favor, quem é do Rio, fique atento aí à página do Sattier para fazer isso, para fazer sua inscrição e estar lá conosco. O Canuto está vindo de São Paulo, eu estarei presente. Perguntaram aqui do professor André. O professor André está dengoso, pegou dengue. Pois é, a dengue está batendo na porta de todo mundo e a gente não está podendo falar disso por conta disso tudo que está acontecendo. O André está com dengue, a gente chama as melhoras dele. Quem aí é de oração, enfim, do pensamento positivo, por favor, faça uma oração para o professor André. Logo, logo ele vai estar aqui conosco. Quem está nos assistindo, compartilhe. Porque a gente vai agora para as fake news, né, Canuto? Não que a gente não tivesse falado de fake news aqui com a esquerda somente o tempo inteiro. Mas o perfil do Choquei falou que o FBI vai prender o Elon Musk, que vai acontecer. Mais uma vez eu volto à frase do Olavo de Carvalho, né? A confusão. Na luta entre o bem e o mal, você tem que acabar com a confusão, senão você só contribui para a confusão nessa luta do bem, bem contra o mal. E eles fizeram isso. Já botaram FBI, não é só o Choquei, não. Um monte de perfil de jornalista falando de FBI, já estão envolvendo o Trump, estão fazendo uma salada, efetivamente, para tirar o foco do ponto principal. O Elon Musk confrontou um ministro brasileiro, por que ele está fazendo ditadura no Brasil, censurando as pessoas no Brasil, e disse que vai apresentar as provas dos pedidos do STF em relação a isso. Como é que você vê essa confusão toda e essa turma mentindo aí desesperadamente, Canuto? Gente, se o Elon Musk... Mas, né? Se o FBI pode mesmo prender o Elon Musk por conta disso. Bom, gente, peraí, vamos lá. Olha só como é que você produz uma fake news falando verdades, né? É o seguinte, o FBI pode prender. Sim, tem acordo de cooperação internacional. Se houver um crime cometido no Brasil, aqui cometeu um crime, a pessoa fugiu para lá, americano ou brasileiro, você vai mandar uma ordem de prisão, o judiciário americano vai analisar a ordem, seja prisão, seja bloqueio de conta, busca e apreensão, qualquer coisa. Vai mandar a ordem e o judiciário vai chancelar ou não essa ordem. O judiciário americano vai olhar se aquela ordem está de acordo com a lei americana, né? E o contrário também. Uma ordem que vem de um juiz americano para o Brasil, vai bater aqui, o juiz brasileiro vai olhar e falar, essa ordem está de acordo com a lei brasileira? O crime que ele cometeu lá é crime aqui também? Houve o devido processo legal lá, direito à ampla defesa, foi condenado... Ele vai olhar se o processo lá foi correto, para mandar prender ou executar uma ordem aqui de busca e apreensão, uma medida preventiva, vamos dizer assim. Ou uma medida de instrução processual, vamos dizer, para buscar provas, né? Ele vai fazer. Acontece que veio uma ordem internacional, cai na mão do Alexandre de Moraes, você imagina o nível, a qualidade da decisão que vai sair daí. Não é só Alexandre de Moraes, não, tá? Não é só a STF, não. Tá cheio de comunista aí em cargo de juiz, passou em concurso, ou foi nomeado de outras formas, né, quinto constitucional e tal. Tá cheio de comunista em cargo de juiz aí, que não aplica a lei coisa nenhuma, faz política comunista. Mas uma ordem brasileira que cai lá nos Estados Unidos,
Antes do FBI cumprir, vai passar no judiciário dos Estados Unidos. E o judiciário vai filtrar. Por exemplo, a ordem de prisão do Alan dos Santos. Não foi executada lá. Por quê? Bateu no judiciário americano e falou, não, qual que é o crime que você está acusando? Ah, ele falou tal coisa. Peraí, mas é liberdade de expressão. A lei americana garante, eu não lembro o nome da emenda, agora é uma emenda constitucional ali que garante a liberdade de expressão. Então, o que ele fez no Brasil não é crime nos Estados Unidos. Se ele tivesse feito isso aqui nos Estados Unidos, não ensejaria a prisão dele. Então, eu não posso acatar a ordem que vem do Brasil mandando prender o Alan dos Santos, porque não tem cabimento de acordo com a lei americana. Então, o Alan dos Santos não foi preso. Está lá até hoje. Ele está com as contas dele bloqueadas aqui no Brasil, mas ele tem conta lá nos Estados Unidos, no Locals, no Rumble, sei lá, aquilo ali. Para você acessar o Alan dos Santos, você tem que usar o VPN ou depender, por exemplo, nós aqui falando dele, né? De pegar um conteúdo dele aqui e repostar. Só que se a gente fizer isso, a gente corre o risco de ter o nosso perfil, nosso canal derrubado, um outro problema, né? Então, para acessar direto, só com VPN. E então, o FBI pode, desde que o juiz lá chancele a ordem brasileira. E aí, como é que você faz a fake news? O clickbait, né? O jornalismo sensacionalista. O FBI vai prender o Elon Musk. É tipo assim, não é só tanto para ganhar clique, não. É para você começar com a mentira, no estilo Goebbels, de ir plantando, de normalizando a prisão do Elon Musk. É colocar ele como o errado da história. O objetivo principal da notícia dessa é colocar o Elon Musk como o criminoso, o perseguido. Como não tem o que falar dele, não tem hora de prisão, não tem nada, mas você quer que ele seja preso? Olha como é que essa militância de redação age. Ele quer que seja preso. Então, ele pode ser preso, a lei garante. Isso não é uma notícia. A lei não surgiu ontem. Esse acordo de cooperação tem anos, ou se quiser décadas. Então, isso é uma não notícia. Ele pode ser preso. Tá, desde que cumpra todos os trâmites legais. O Alan dos Santos não foi, porque não tinha requisito. Então, é uma não notícia que a militância de redação da velha imprensa transforma em notícia, a internet desmascara, tira sarro dos caras, aí eles ficam bravinhos com a internet e quer censurar a internet. Tem que derrubar canal, tem que derrubar o Twitter, tem que derrubar o Locals, tem que derrubar o Rumble, porque nós aqui desmascaramos a ridículo, o jornalismo ridículo que esses caras fazem, o jornalístico que esses caras fazem. Uma não notícia vira notícia. Ah, pode ser preso. Ah, bicho, não vai ser preso. Você acha que se chegar um papelzinho do Alexandre de Moraes com timbre do STF, com tradução juramentada em inglês, o juiz americano vai pegar isso aqui, meu querido? Você acha que eu vou mandar prender o Elon Musk? Só que ele não vai falar isso, ele vai falar, vistos os autos, considerando, né, toda o juridiquês, vistos os autos, compreendendo a manifestação da autoridade brasileira, respondemos que não é cabível por isso, por isso, por isso. Traduzindo, a tradução disso é um palavrão que eu não posso falar aqui no ar, a tradução do juridiquês, né, Gustavo? Exatamente. É bom que as pessoas entendam e lembrem que essa não é a briga de direita contra a esquerda, ou pelo menos não é somente isso. É briga pelo certo, pelo correto, pela liberdade de expressão. E aí, o Partido da Causa Operária teve mais um dia de rompante de partido conservador opressor e defendeu o Elon Musk e criticou. E mais, disse que já vem lembrando há muito tempo do que está acontecendo aqui no Brasil. Canuto, na questão política, a gente pode esperar algum desdobramento positivo nesse sentido? E que desdobramento positivo seria isso? O Senado se mexendo, o Rodrigo Pacheco se mexendo, pautar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. Será que a partir dessa pressão internacional as coisas podem começar a acontecer aqui dentro? Olha, Gustavo, eu acho que a única chance de acontecer alguma coisa aqui dentro é com pressão internacional. O Brasil vive hoje uma ditadura, temos que gritar para o mundo, mostrar o que está acontecendo aqui, gritar sempre, falar no exterior da ditadura brasileira é muito importante. Agora até o Elon Musk está falando da ditadura brasileira. E assim, a pressão vai vir de fora, porque aqui de dentro está tudo aparelhado. Rodrigo Pacheco é parte do esquema, Arthur Lira é parte do esquema, STF está dominado, e mais do que isso, não só a política, as universidades dominadas, a velha imprensa está cada vez com menos credibilidade, mas ainda está dominada toda, então por isso eles querem bloquear a internet. Se não tivesse bloqueio na internet, a velha imprensa já tinha sumido no Brasil, já tinha falido quase todas as empresas da velha imprensa. Não faliram ainda, porque bloqueia a internet e porque tem verba governamental, tá? Dinheiro do governo pingando, milho pingando ali para eles. Porque patrocinador privado cada vez menos. Então, por isso que ainda não quebrou totalmente a velha imprensa. Sindicatos estão aparelhados. Sindicatos aqui. Qualquer setor assim onde haja poder. Eles não conseguiram aparelhar as igrejas, mas estão tentando.
né? Forças Armadas, o grau de melanciismo ali é altíssimo. Não dá para contar com Forças Armadas na defesa do Brasil mais, porque a maior parte delas, não todas, obviamente, não é toda, tem muito militar sério ainda, mas o grau de melanciismo nas Forças Armadas, na Polícia Federal, é muito alto. Tá tudo no esquema, tudo dentro do jogo. Dali não sai nada. Dali não sai. O que poderia acontecer é um racha entre eles, dentro da velha política, sei lá, centrão para um lado, esquerda para o outro, é um racha lá, e ajuda externa. Não tem problema nenhum pedir ajuda externa. Né? A esquerda vive falando isso. Nós aprendemos na escola porque em 64 a CIA ajudou e não sei o quê, e tinha navio americano. Ainda bem que tinha navio americano na costa. Porque a KGB estava atuando no Brasil. Cuba estava atuando aqui. Os comunistas brasileiros estavam mandando terroristas dele, comunistas, para treinar guerrilha lá em Cuba e na China maoísta. Na China comunista lá. Isso pode. Foro de São Paulo pode. Foro de São Paulo, um país ajuda o outro na eleição. O Lula, quando era presidente, ele estava no cargo. Foi fazer campanha para o Hugo Chávez, no cargo de presidente aqui no Brasil. Foi lá fazer campanha para um dos candidatos. Né? E tem, assim como interfere nos outros países da América Latina, no Foro de São Paulo, eles interferem aqui. Essa interferência é 15 vezes maior do que foi a interferência dos Estados Unidos em 64, no tempo da Guerra Fria. Ah, não pode. Ainda bem que os Estados Unidos ajudaram. Ainda bem. E se o Trump ganhar lá a eleição, tem que ajudar o Milei, que ele puder ajudar aqui, que ajude a acabar com a ditadura brasileira. Não tem problema a ajuda externa. Não tem problema. Eles fazem, só que assim, a rede, né, do crime internacional, porque o Foro de São Paulo é uma rede criminosa internacional, precisa ser combatida internacionalmente. Internacionalmente. Então, é com a ajuda externa, somente com a ajuda externa, que nós vamos conseguir retomar o Brasil. Isso é importantíssimo. E aí precisa construir essa rede conservadora internacional para atuar em vários países, inclusive no Brasil. É isso, Gustavo. Pois é, a gente agora vai ver uma série de desdobramentos. Para quem não sabe, esse final de semana, a gente teve uma questão de um espião aqui no Brasil, tá? Quem até divulgou isso foi a Folha de São Paulo. Um espião russo aqui no Brasil foi detectado atuando aqui dentro do Brasil. Canuto, aqui, ó. A BIM identifica espião da Rússia, está lá no site do Aliados. Ó. A BIM identifica espião da Rússia atuando na Embaixada de Brasília. A BIM, Agência Brasileira de Inteligência, descobriu que um espião da Rússia, em atuação no Brasil, que se passava por integrante do corpo diplomático da Embaixada de seu país em Brasília. Sergei Alexandrovich Shumilov deixou o Brasil após o setor de contra-inteligência da BIM identificá-lo como espião de um dos serviços russos de inteligência. Ele atuava para cooptar brasileiros como informante. Quem acha que é brincadeira o que a gente está vivendo? Quem ainda não se deu conta de que, infelizmente, tudo aqui que a gente está passando é por conta dos interesses internacionais e os agentes que fazem o que fazem aqui dentro, eles têm a retaguarda dos agentes internacionais, ainda não entenderam absolutamente nada do que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Durante os últimos 2 anos, nós vimos muitos daqueles patriotas que se decepcionaram com o presidente Bolsonaro, que reclamaram do presidente Bolsonaro e que hoje se enervam por conta de algumas posturas que eu até acho equivocada de algumas pessoas no entorno do presidente Bolsonaro, tentando comercializar algumas coisas, tentando fazer algumas coisas. Quem acha que isso daí é motivo para virar as costas para aquele que é o único que consegue ter contato, de fato, com a grande população brasileira, ainda não entendeu pelo que está lutando. Como eu já falei várias vezes aqui, você pode até não gostar do presidente Bolsonaro no sentido dele não ser a pessoa que atenderia seus anseios para ser o líder da nação. Mas ele é verdadeiramente a única pessoa com capacidade de hoje ser a líder dessa nação, a pessoa que lidere essa nação, para enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando aí. Mais uma vez eu volto ao Olavo de Carvalho e seus tweets precisos. E olha que o Olavo de Carvalho falava, quem fala de mim por conta dos meus tweets não me conhece de fato e não tem sequer ideia daquilo que eu penso. Mas já pelo Twitter a gente consegue vislumbrar alguma das coisas que ele via em relação ao nosso país. E ele falava o seguinte, podem falar o que quiser do presidente Bolsonaro, mas o fato é que não há uma pessoa honesta que lute contra ele. É isso, exatamente isso. O presidente Bolsonaro pode falar palavrão, o presidente Bolsonaro pode ser feio, bobo, cara de melão, as pessoas que estão em volta do presidente Bolsonaro podem não ser as melhores que a gente gostaria, né? A conduta de alguns ali, vendendo isso, vendendo aquilo, pode não nos agradar, pode sugerir para a gente até um oportunismo, mas é o presidente Bolsonaro.
quem tem a força e a capacidade para encarar tudo isso que nós estamos vivendo. E ele necessita demais do apoio do povo brasileiro. Aqueles que estão ao nosso lado, que estiveram ao nosso lado até pouco tempo, que fecharam suas contas nas redes sociais, e que não querem mais saber de política, e que não se envolvem mais porque o presidente Bolsonaro os decepcionou, olha, essas pessoas estão completamente enganadas. E aí eu faço um apelo hoje aqui para todos que estão nos assistindo, para que você, que conhece pessoas assim, pegue essas pessoas pelas mãos e levem elas até a Praia de Copacabana, no dia 21, se você puder estar, se você for daqui do Rio, ou se você estiver no Rio de Janeiro. Leve essa pessoa até a Praia de Copacabana. Ou então faça com que essa pessoa reative a conta dela na rede social e volte a postar a realidade daquilo que estamos vivendo. Não se trata de ser bolsonaristas, aliás, pecha que a esquerda cria para poder fazer com que as pessoas não se sintam à vontade. Não é isso. Você está lutando pelo seu país. E entender o que está acontecendo e compreender que o presidente Bolsonaro é o meio para a gente vencer isso tudo, é o mínimo que a gente precisa esperar das pessoas. É o mínimo. Dia 21, nós temos obrigação de fazer com que a Avenida Atlântica seja efetivamente tomada por brasileiros. Tomada por aqueles que lutam por um país melhor. Inclusive as pessoas de esquerda que não estão de acordo com tudo isso que acontece. Eu gostaria muito, de verdade, falo aqui mais uma vez, eu gostaria muito de ver esse jornalista que fez essa denúncia aqui em Copacabana, se ele estiver no Brasil, já que ele morou no Brasil, há 30 anos atrás ele morou no Brasil. Eu gostaria de ver muito aqueles que são de esquerda e que postam contra tudo isso que está acontecendo aqui em Copacabana. Porque o evento promovido pelo pastor Silas Malafaia é pelo Estado Democrático de Direito de verdade. Não o Estado Democrático de Direito patrocinados por essa turma que hoje está. Vamos lembrar o nome da Coreia do Norte? República Popular Democrática da Coreia. Um país onde não tem democracia e não tem povo, onde você tem um ditador sanguinário que, se olhar atravessado para você, te decreta a morte. Nós estamos lutando verdadeiramente pela democracia de verdade e pelo Estado Democrático de Direito. Olavo de Carvalho, mais uma vez, ele falava que democracia é uma forma de as pessoas não se matarem, uma forma inteligente de fazer com que as pessoas que pensam diferente não se matarem. E é efetivamente isso. E por mais que a gente entenda que a democracia não seja perfeita, a gente luta verdadeiramente pela democracia. Não essa gente que aí está. A democracia dessa gente é só existir aquilo que eles querem. Não pode haver um debate, não pode haver pensamento discordante. Nós lutamos para que exista, sim, um pensamento discordante, que ele possa existir. Agora, que aqueles que defendem o pensamento discordante sejam honestos intelectualmente na sua defesa. O que eles não são. Então, mais uma vez, quem acha que o presidente Bolsonaro o traiu, que o presidente Bolsonaro foi frouxo, que o presidente Bolsonaro vacilou, que o presidente Bolsonaro é mais um, está fazendo um julgamento completamente equivocado da situação. E está na hora de olhar para tudo o que está acontecendo e entender que o presidente Bolsonaro era uma pecinha desse tamanho no meio de uma série de gente que o traía, que passava ele para trás, que enganava e que vivia efetivamente da sua figura, que vivia efetivamente do seu poder para estar no poder. Quantas pessoas estavam assim? Bolsonaro estava na cova dos leões, efetivamente, como Daniel. Bolsonaro estava na cova do leão. Claro que estava. E os leões estavam à sua volta. Começar pelo... E aqui eu preciso falar que, apesar de ter feito a PEC da anistia, começar pelo vice-presidente da República. Esse era um que defendeu muita coisa errada. Para quem não se lembra, isso tudo começou como, né, Canuto? Isso tudo começou com uma tentativa que teve êxito de evitar que o antagonista publicasse algo, e com a turma do MBL municiando para fazer um controle das redes sociais. Seu Kim Kataguiri e os seus outros, todos eles têm um dedo nisso. Hoje o Satya botou lá, o Renan dos Santos lá, botando um coraçãozinho para o Alexandre de Moraes. Toda essa gente. Ainda hoje estão assim. Basta ver o que tuitou nesse final de semana o senhor Chico Graziano, do PSDB, que defendia o Moro, defensor incansável do Alexandre, do Sérgio Moro. Basta ver o que tuitou o seu Mainar, que era do antagonista e que foi censurado. Né? O seu Mainar. Basta ver o que essa gente tem tuitado agora.
Então, a gente não pode esquecer jamais do que essa gente fez. Agora, nós temos a obrigação de dar as mãos para todos aqueles que querem lutar contra isso tudo. O presidente Bolsonaro precisou passar por isso tudo, o povo brasileiro está precisando passar por isso tudo, para o mundo, então, ver o que efetivamente acontece no Brasil. Se o presidente Bolsonaro tivesse, de alguma forma, agido lá atrás, e como eu gosto de dizer, eu sei que muita gente não gosta dessa expressão, mas como Deus escreve certo por linhas tortas, se ele tivesse agido ainda que dentro da lei lá atrás, hoje ele estaria sendo perseguido pelo mundo, por ter aplicado corretamente a lei. Parece que Deus não permitiu que tudo isso acontecesse. E é assim mesmo que Deus faz as coisas. E agora o mundo está entendendo o que está acontecendo. Significa que a partir de agora estaremos livres? Não. A gente ainda vai sofrer bastante, tá? A gente vai ter que lutar bastante. Fatalmente, canais como esse nosso aqui, canais como Aliados, perfis como os nossos nas redes sociais, fatalmente esses perfis serão censurados até a eleição que nós teremos, se é que nós teremos, para a prefeitura, para as prefeituras e para as vereanças. A gente vai ver uma aceleração muito grande da perseguição no Brasil. Mas tudo isso é necessário para que pessoas despertem, para que pessoas acordem e para que pessoas entendam o que está acontecendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, já com o mundo contrário àquilo tudo que a Alemanha fazia, parte da população alemã apoiava o seu líder. Se a gente ainda chegar a um exemplo de guerra efetivamente, de batalha, muitos brasileiros vão apoiar esses que hoje estão fazendo o que estão fazendo conosco. É preciso, infelizmente, que a dor passe na porta de muita gente para que, enfim, as coisas se tornem verdadeiras para uma grande parte da população. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Canuto, eu quero agradecer você por a gente ter feito aqui o nosso jornal, agradecer a todos que nos acompanharam. Fiquem muito atentos, estejam realmente muito atentos a tudo. Não se entusiasmem no sentido de achar que tudo vai acabar, para que não se decepcionem e desistam da luta. A nossa luta está, não vou dizer que ela está começando, mas a nossa luta está no meio do caminho, efetivamente no meio do caminho. E a gente tem muita luta pela frente. O que a gente não pode agora é achar que, e vai ter gente vendendo isso, tá? Gente do nosso lado vendendo isso, que a partir de agora tudo vai mudar, que a partir de agora tudo acabou, que a partir de agora seremos felizes para sempre. O tal do happy end, ele não existe. A nossa vida é feita de lutas, e ela vai ser assim até o fim. E nós vamos lutar contra essa gente toda até o fim. Ainda temos poucos, mas temos muita gente que lutou lá na Segunda... Ainda temos poucos, mas temos ainda algumas pessoas que lutaram lá no período da Segunda Guerra Mundial e que acharam que quando a guerra estava vencida lá atrás, em 1945, o mundo seria muito melhor. Essas pessoas hoje são testemunhas oculares disso tudo que a gente está vivendo. Eles sabem que as coisas voltam e a gente precisa estar atentos a isso, né? Prestando atenção em relação a isso. A luta entre o bem e o mal ela é eterna, ela não vai acabar. E a gente está vivendo efetivamente a luta entre o bem e o mal. A gente está do lado do bem, porque como o professor Olavo dizia, quem luta ao lado de Deus está com o bem do seu lado. Só que o mal, ele está aí, firme, forte, fazendo de tudo para nos castrar, fazendo de tudo para que a gente não consiga avançar. A gente vai avançar, vai ser com muita dor, vai ser com muito sacrifício, né? Imaginem quantas pessoas que vivem do Twitter, que podem do dia para a noite ficar sem o seu ganha-pão. Agências de publicidades, anunciantes, pessoas que fazem uma série de trabalhos com o Twitter. Imagine. Como aconteceu com o WhatsApp. Mas será que vai ser preciso que o WhatsApp também seja bloqueado no Brasil para, enfim, as pessoas acordarem para o abuso de autoridade? Quantas pessoas entraram hoje aqui no chat e ficaram rindo, brincando, falando parabéns, Alexandre de Moraes? E aqui não é contra a figura do Alexandre de Moraes, não. Aqui eu falo contra a figura de todos aqueles que, de certa forma, tentam impor as suas vontades ao arrepio da lei. E é, infelizmente, isso que está acontecendo no Brasil. Isso prejudica a vida de muitas e muitas pessoas. Isso traz um prejuízo enorme. Enfim, vamos ver o que vem pela frente. Fato é que está esquentando. É o escândalo, né? O escândalo é necessário. Mas é daquele que promover o escândalo. É bíblico. Canuto, obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para cada um de vocês. E amanhã a gente traz mais repercussões disso tudo. E hoje à noite, no Jornal da Noite, lá no Aliados, nós trazemos mais repercussões desse dia. Esse dia vai ser longo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.